Olá, estamos começando aqui mais um Zuco Entrevistas e eu estou aqui com ela, magnânima, magnífica, poderosa, gigante, Isabel Teixeira. Olá. Ela é engenheira e veio aqui falar sobre um tema muito interessante que me interessa a mim, a vocês, espero, que são pessoas comuns, pessoas normais, porque a gente fala normais, né? Porque uma pessoa para entrar na política ela tem que ser meio maluca. São pessoas comuns entrando na política. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Então, olá a todos, eu sou a Isabel Teixeira, eu sou engenheira civil. Eu, na verdade, nunca tive nada a ver com política, realmente, como ele falou. Eu decidi entrar na política porque eu encontrei um partido diferente de todos os outros. Não é para falar do partido ainda, né? Mas, enfim, deixa isso para o fim, spoiler. Nem vamos falar de partido, tem escrito novo ali, gigantesco, mas não vamos falar de partido. Depois. Mas, na verdade, eu acho que a minha geração, mais do que a sua, se ausentou muito da vida política brasileira. Nós vivemos de uma forma muito autocentrada, eu estava assim, muito mais interessada aqui no meu umbiguinho do que no resto. E uma ideia comum que sempre permeou a sociedade brasileira foi, eu não quero ter nada a ver com aquilo, com aquela lama que tem para lá. Eu vou cuidar dos meus interesses, vou resolver minha vida e o resto o mais longe possível de qualquer coisa que tenha a ver com isso. Mas a gente já viu que não deu certo essa estratégia, né? Sim, eu percebo assim, na época do Lula, por exemplo, a gente teve um grande crescimento econômico, então eu acho que as pessoas, elas meio que se deixaram a política de lado. Tava tudo correndo muito bem. Exatamente. E todo mundo falou, eu não quero me meter com isso. E era uma coisa falsa, era uma paz falsa, na verdade, né? Aquele período que parecia ser um período de crescimento, prosperidade, na verdade, estava substanciado de uma forma muito falsa. A base daquilo era fraca. Eu queria que você ajudasse a explicar como que você viu esse período de um crescimento econômico. Realmente, as pessoas elas começaram... Teve pessoas que nunca tinham andado de avião, andaram de avião, tiveram universidades. Então, criou-se um mito sobre o Lula que ele trouxe riqueza para o nosso país. Eu queria que você ajudasse a explicar o que ocorreu nesse período até a gente chegar na Dilma, que a gente percebeu que foi o limite do cartão de crédito estourado e todo mundo percebeu que nós não estávamos assim tão bem. Né? Eu queria que você desse falasse um pouquinho sobre esse tema. Então, eu vou falar uma coisa assim polêmica. Eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele não errou completamente na área econômica. Você vota no Lula, petista, esquerdista. Eu não voto no Lula, eu nunca votei no Lula, posso dizer com orgulho. Aí a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, porque se você falar alguma coisa assim, o pessoal... Mas uma coisa é fato, lá atrás, no primeiro mandato dele, ele adotou uma política econômica que fazia sentido, que promovia mesmo o crescimento, que promovia mesmo a prosperidade. Eu estou ok com isso. E por mim, para mim tanto faz, se é Lula, se é Zé, se é o Mané, para mim tanto faz. Contanto que a pessoa faça a coisa direito, tá joia. Mas o problema do PT é que eles não tinham como objetivo realmente levar o Brasil a uma situação de prosperidade. Foi um projeto de poder. Foi um projeto de poder. Então, é aquela velha história. Eu tenho um recurso, é esse. Eu vou usar como? Tem muitas formas. Tem a forma mais conservadora, mais correta, que é de você promover as bases do país, promover a educação das pessoas, promover um crescimento legítimo. E tem também aquela coisa de sempre, né? Vamos dar dinheiro para quem ajuda, quem apoia a nossa causa. E aí é um montão de dinheiro para Porto em Cuba, não sei o que em Angola. Aparelhamento de estatais. Então, e esse aparelhamento tem um custo duplo, um custo altíssimo. Primeiro que a gente começa a ter que pagar salário para um monte de gente, muito mais do que é necessário. E depois que essas pessoas que estão lá, simplesmente porque elas apoiam politicamente, ideologicamente, elas não têm uma capacidade técnica que é necessária para exercer uma função. Então, de um lado, aumentou o nosso gasto enormemente com um monte de gente lá, desnecessário. E de outro lado, esse monte de gente que entrou não sabia o que fazer. E aí o nosso governo foi lentamente, o Brasil inteiro, foi lentamente sendo levado para uma situação que tem um exército de pessoas sendo sustentadas para fazer absolutamente nada. As pessoas que continuaram trabalhando, aqueles que se omitiram, né?
Esses, de repente, quando eles olharam, falaram, gente, aí agora? Tem uma dívida enorme, o governo não faz nada, a gente está pagando um monte de... Temos que fazer alguma coisa. Imposto, em troca de quê? De um governo que tem um plano de poder que o objetivo deles é fazer com que a América do Sul inteira fique socialista. Sinceramente, esse não é o meu objetivo. Eu não estou nem aí para fazer a América do Sul ficar socialista. Eu não quero fazer isso. Então repete aqui, você não é socialista. Eu não sou socialista. Nem comunista. Não, nem de longe. O que eu quero é que todos os brasileiros tenham acesso à educação de qualidade e que eles tenham liberdade para poder procurar a melhor situação para eles. Ou seja, fazer o seu negócio, encontrar um bom emprego, fazer um curso de capacitação. Isso é o que as pessoas têm que procurar. Lógico que eu sei que a situação no Brasil não é fácil, tem uma população grande aqui dentro que está numa situação de vulnerabilidade extrema e é lógico que qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade não vai virar e falar, ah, não, deixa esses caras para lá e que se dane eles e eu vou cuidar aqui de quem está bem e aqueles podem cair na lama. Isso não faz sentido. Você tocou num assunto muito interessante que é sobre educação. Eu enxergo que a educação hoje, ela pode, inclusive, acabar com a violência. Temos um projeto da vereadora Janaína Lima, que fala sobre isso, da educação na primeira infância e como isso leva as crianças a se desenvolverem melhor e o nível de violência diminuir. Você pode também explanar um pouco sobre isso? Isso eu acho que é fato. Qualquer pessoa põe no Google lá e logo aparecem os estudos que comprovam isso. Tem estudos que mostram que quanto mais cedo você inicia a educação das pessoas, menor a chance que ela vai ter no futuro de se envolver com coisas erradas, com crime, e não precisa nem ser crime, situações de vulnerabilidade em geral, como envolvimento com drogas, tudo isso. Inclusive com a diminuição da corrupção. Você estava junto comigo no evento, foi promovido pelo Diogo da Luz, que estava o Modesto Carvalhosa e o Rogério Checa, que ele falou uma coisa muito interessante, que é que sem corrupção nós faríamos o dobro. Eu acho que a corrupção nesse país aqui é uma coisa generalizada, infelizmente, dentro da política, como a gente está falando aqui sobre pessoas comuns na política, é muito difícil quando você fala, resolvi fazer alguma coisa, estou lá, eu quero participar, e as pessoas automaticamente já te associam aos maus políticos, às más pessoas. Você estava conversando comigo aqui antes da gente começar a gravar sobre a importância das boas pessoas entrarem, né? Porque é o velho conceito do espaço não fica vazio. De alguma forma ele vai ser preenchido. Então, se as pessoas bem intencionadas, honestas, corretas e sérias não forem ocupar esse espaço na política, o que vai acontecer é que outras pessoas Uma frase muito famosa, bem conhecida, é do Platão. O Vinícius Poit adora repetir essa frase e eu concordo. Entrevistei o Vinícius Poit aqui, um abraço para você. Ele fala sempre, né? Se você não se interessa por política, você vai obedecer àqueles que se interessam. É irrevogável, essa frase é lapidar. A gente deve convocar a população, as pessoas, a participarem mais ativamente da política. Vocês podem fazer alguma coisa, o indivíduo como agente de mudança? Claro. E quando eu falo participar da política, não precisa necessariamente, eu vou ser candidato a alguma coisa. Não é só isso que tem para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer no sentido de participar politicamente. Para começar, conhecer, saber como funciona. Eu conheço muita gente que não sabe que tem uma diferença entre nível federal, nível estadual e nível municipal. Os três poderes. Os três poderes, que são o legislativo, o judiciário e o executivo. Tem muita gente, infelizmente, que não sabe o que faz cada um dos três poderes. E você acha que esse desconhecimento, isso também ajuda na corrupção? Ajuda. A corrupção, inclusive, tem dois problemas graves. A corrupção, além de gastar o nosso dinheiro com coisas... É o mesmo problema de encher com pessoas inúteis. Além de gastar o dinheiro com coisas que não precisariam ser gastas, ainda por cima coloca pessoas que vão fazer coisas erradas. Então, eu vou dar um exemplo. O trem-bala. Lembra que há uns anos atrás se falava... Ele foi prometido para a Copa, que estaria pronto. Estou esperando até hoje. Entre São Paulo e Rio, um trem-bala, que legal, né? Todo mundo gosta da ideia, por que não? Um trem-bala, joia, né?
Não vi trem-bala nenhum. E foi investido o dinheiro, né? Existe uma empresa estatal Até hoje. Sim, é a empresa que vai fazer o trem-bala. Não sei o que eles estão esperando. Mas durante todos esses anos, nós estamos pagando um diretor, a secretária, o motorista, a sede, o sei lá mais o quê, tudo ligado a essa empresa do trem-bala. Quando a gente vai procurar saber mais sobre essa empresa do trem-bala, a gente vê que ela até mudou de nome, mudou de atribuição. E aí ela ficou responsável pela organização dos trens ou do transporte. Aí você vai olhar, tem 4 ou 5 empresas estatais, todas com a mesma atribuição, todas elas fazendo a mesma coisa. Ué, 5 diretores, 5 secretárias, 5 motoristas, 5, sei lá, mais um diabo a 4. Parece até fake news. Todas fazendo a mesma coisa e cadê o diabo do trem-bala? Não vi trem-bala nenhum. Você também tocou aqui, deixa eu ver, o tema sobre impostos. Impostos é outra traquinagem. Eu vejo assim, a população brasileira, eu acho que ela não tem noção de que, acho que em 2017 foram 153 dias trabalhados, quase metade do ano indo para o governo. E as pessoas, elas não têm essa noção. Eu queria saber se você é favorável à tributação ser em cima do consumo, ser em cima da renda. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema de impostos e explique aqui para o pessoal. Essa é uma discussão infindável. Mas só para dar um spoilerzinho sobre esse assunto, é o seguinte, eu acho que eles fazem um negócio tão complicado, tão confuso, tão doido, tanto que para pagar imposto no Brasil você precisa contratar um especialista, senão você não consegue pagar. As horas que as empresas perdem, os pequenos empresários, é uma coisa absurda. É uma loucura. A lei tributária brasileira é super confusa. Ainda para complicar, a gente tem impostos em nível federal, estadual e municipal. É um macarrão em cada um desses 3 níveis. E além de ter impostos, que o nome fala, são impostos, também temos taxas de contribuição, temos várias outras formas tributárias, é tudo para confundir. Eu acho que essa confusão toda só tem uma vantagem, e a vantagem não é para os brasileiros. A vantagem é para quem quer mesmo que essa nhaca fique toda escondida lá. Então, eu acho que devia ter apenas 4 impostos. Peraí, repete. 4 impostos! Não precisa mais do que isso, minha gente. Vamos parar para pensar. O Brasil é como se fosse uma enorme vaquinha. É uma vaquinha que todos os brasileiros vão pingando seus dinheirinhos ali por várias formas. E o sistema atual também é muito importante explicar que nesse sistema atual, as pessoas de baixa renda são as que mais pagam. Então a gente tem que proporcionalmente explicar para as pessoas, porque eu vejo hoje que é do interesse dos políticos de que as pessoas não tenham esse conhecimento. Não sabem. Mas eu estou explicando. Hoje, a gente paga imposto quando compra um pãozinho na padaria. Você respirou, pagou. Aqui é assim. Não, respirou não. Até quando você morre, o caixão não tem imposto. Quando você morre, você paga. Seus herdeiros também pagam. Todo mundo paga. Agora, já pensou se fosse muito mais simples? Se fossem apenas 4 impostos? Mas para que simplificar se a gente pode piorar? Então, vamos simplificar para tornar eu posso dificultar para vender a solução para você também. É, né? Legal, né? Acho que eu já vi esse filme. Eu sou o governo, tudo bom? Então, exatamente. Esse é o problema. Tanto na hora da entrada do dinheiro, dos recursos no governo, como na hora da saída, é tudo muito complicado. Eu já entrei no site do governo e fui tentar entender o orçamento da nação. Você já tentou? Não. Olha, eu sou engenheira, gente. Eu me formei pela Eu tento entender esse país aqui e já não consigo. Então, eu posso dizer que eu tenho assim um pouco de entendimento. Eu sei ler direitinho, sei fazer conta. Você é da área de exatas, então, é engenheira, inclusive... são poucas as mulheres, né, na área de engenharia. Não, mais ou menos, está aumentando. Viu? Quando eu entrei eram 5%, agora 30%, mais ou menos. Isso é na muito Poli, bom. Né, não sei o resto. Mas enfim, eu tentei entrar lá no site do orçamento. Eu confesso que eu não entendi, não consegui, é muito confuso. Você é engenheira, é da área de exatas não consigo. E não consegue. Não consigo. Não é que eu não consigo, conseguiria. Se ficasse assim, meses procurando e tentando entender. Não é para ser assim, gente. Nós temos especialistas tributários. O orçamento da nação tem que ser uma coisa simples e clara que uma criança de 12 anos entra lá e entende. Isso que tem que ser. Como simplificar? Então, como simplificar? Não é simples. Primeiro,
A questão tributária, para resolver os impostos, teria que ter uma reforma tributária. Essa reforma tributária, para acontecer de verdade, para dar certo, ela teria que ser feita junto com a reforma previdenciária, aquela que todos comentam, que é super necessária, que se não fizer daqui 2 anos nós estamos quebrados. Peraí. A gente está falando sobre impostos, é tema muito chato. Deixa eu colocar um óculos para animar o pessoal. E aí, gente, vamos animar essa entrevista? É um tema muito chato, ninguém quer saber disso. Ah, reduz imposto, reduz imposto. Vamos animar um pouquinho isso aqui? Desculpa atrapalhar você, porque o pessoal já estava começando a sair da entrevista. Que ninguém quer falar de imposto. Imposto, tributo, coisa chata, não tem nada a ver com isso. Tá bom. Não, você tem a ver com isso. E sim, dá para mudar. Aqui está uma pessoa que está propondo soluções. A Isabel é uma pessoa que eu admiro, eu já conheço tem um bom tempo. Eu sei das suas ideias, é uma pessoa que eu confio. Eu peço que vocês prestem atenção no que essa mulher tem para falar, viu? Pode continuar. Bora. Continuando. Então, para mexer na questão dos impostos, precisa ter uma reforma tributária. Ainda bem que o Zuco me ajudou aqui, porque vocês estavam dormindo aí, né? Então vamos lá, pessoal, reforma tributária. Peraí, agora falando de reforma, você é a favor da reforma da Previdência? Sou super a favor. Urgente, senão nós vamos quebrar. Sim, o nosso país hoje ele também precisa de outras reformas, e uma delas é a tributária. Então, tributária, o ideal é fazer junto, tributária, trabalhista e previdenciária, porque as coisas estão muito ligadas. Se você faz uma coisa pensada em conjunto, sai muito mais bem feito. E tem que ser uma reforma geral pensando no quê? No bem dos brasileiros, no bem do pessoal que está aqui trabalhando. Não pode ser uma coisa pensada para meia dúzia. Do jeito que é a nossa Previdência hoje, um pequeno grupo de pessoas está sendo muito privilegiado e em troca disso nós vamos quebrar o país daqui 3 anos, se não for realmente mudar. Infelizmente é muito difícil explicar isso para a população, é um tema complexo. É complexo porque envolve número e a gente já sabe que essas pessoas que têm interesse em manter as pessoas manipuladas sempre disseminam uma ideia péssima. A matemática é chato. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso! Não, e não só isso, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade que não se discute política, futebol e religião. Matemática. Nem matemática. Então, gente, vamos discutir mais, sim. Nós estamos aqui para debater, trazer pessoas que tenham grandes ideias. Exatamente. E política se debate sim. Debate em casa, debate no bar, debate com os amigos, debate no emprego. Tudo dá para falar com educação e gentileza. E aceitando ideias divergentes. Exatamente. Ideias divergentes. Isso, exatamente. Mas olha, você estava falando como resolver o problema em geral. Eu gosto de citar a Mônica Rosenberg, que é uma colega minha do NU. Gosto muito dela também, um abraço, Mônica. Genial, a Mônica, o que ela fala sempre? A solução é transparência. Um dos grandes problemas que a gente tem aqui é que tudo é complicado, tudo é confuso, tudo é difícil. Se a gente tiver mais transparência, se for mais fácil, mais simples, é mais difícil para quem é mal intencionado agir. Então, a solução está na transparência, tudo tem que ficar mais claro e mais fácil. Simplificar, transparência. E isso nos leva ao nosso outro assunto, né? É menos corrupção. Sim. Eu acho que esse país aqui tem muito o que melhorar e eu espero que mais pessoas se levantem contra esse sistema que hoje é inchado, ineficiente e totalmente corrupto. E falando nisso, eu queria perguntar para você, Isabel, ao sorrisinho, pessoas comuns na política. Agora você me fala, por favor, fala aqui para o nosso público que você está entrando na política. Estou entrando na política. Então, eu sabia! Eu sabia. Então, como eu falei, realmente eu vivi a vida inteira apartada desse assunto. É aquela coisa que você falou, não, política, religião e futebol, cada um com o seu, não tem discussão. Gente, esse é um conceito errado. Mesmo com quem não concorda com as suas ideias, você precisa ir lá e conversar. A gente precisa deixar de lado esse conceito de que política é uma coisa suja. Só vai ser suja enquanto as pessoas deixarem que seja suja. Nós precisamos ir lá com a alma limpa. É aí que vai ter a diferença. Então, eu sempre falo, se você quer ver um resultado, você tem que ir lá e mudar o jeito. Ir lá e fazer. Claro. Por isso que eu resolvi levantar da cadeira e vamos lá. Nós temos hoje um tema que o pessoal debate muito. Entrar na política não adianta, que não sei o quê. Temos urnas eletrônicas venezuelanas. Queria que você só falasse rapidamente sobre esse tema. Você confia nas nossas urnas? O que você acha desse nosso sistema eleitoral? Vou falar uma coisa. Eu sou engenheira e eu sei que sim, é fácil de burlar. É uma realidade. Sinto muito.
mas é o que temos. Isso é uma das coisas que a gente precisa abordar no nosso país. Isso e muitas outras. Mas eu acho também... Olha, daria pra gente ficar aqui conversando até amanhã. Temos muito assunto. Mas eu acho também que até a pessoa que está lá burlando a urna, quem sabe vai me escutar. Eu acho que quanto mais brasileiros trouxerem esse conceito do vamos falar a verdade que vale mais a pena, sabe que está matematicamente provado que é mais vantajoso ser honesto. Vocês aí desonestos, aprendam matemática. E a matemática que está dizendo. Sim, a matemática diz, é mais vantajoso ser honesto. Não vale a pena roubar. Você ganha no primeiro momento, mas perde lá na frente. Não tem jeito de escapar. Quanto mais gente for honesta, melhor para todos. Então, quem sabe até o cara da urna, amigo, vamos fazer a coisa certa. Não é? Tem que fazer o certo. Eu gosto da Isabel porque ela é uma pessoa otimista. Eu ela sou tá mesmo, sempre eu sorrindo. sou. Às vezes você vai falar com ela alguma coisa que está acontecendo, STF. Ah, mas não é assim, dá para mudar. Eu fico muito feliz que temos pessoas otimistas. Eu tenho e não só otimista, como uma pessoa que está ali batalhando. Eu conheço sua luta, você tá em vários eventos, está na rua tentando convencer pessoas. Sim. E eu fico honrado de ter você aqui hoje. Eu espero que mais pessoas como você decidam ir para a política. Espero que sim. Porque nós precisamos de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas competentes na política. E o meu papo de hoje foi com Isabel Teixeira. Queria agradecer ela e faça suas considerações finais, por favor. Considerações finais. Então, considerações finais, vou falar aqui sobre um assunto que a gente estava até conversando antes, que é a burocracia. Que isso é uma coisa que está muito entranhada na vida do brasileiro, né? Aqui tudo é complicado, tudo é difícil. Então eu estava até falando aqui, gente, parece até a floresta da princesa que está lá dormindo e tem uma floresta de espinhos para a gente quebrar e cortar para tentar conseguir alguma coisa. No Brasil a gente tem essa cultura da dificuldade. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a mudar e tem que mudar na cabeça das pessoas. Esse negócio de, eu quero ver o documento, eu quero ver o carimbo, isso tudo tem que mudar. Cartórios, Cartório. Aqui nesse país tem muita coisa que a gente pode simplificar. E isso só vai mudar quando a gente adotar isso que eu falei ali atrás. A honestidade e a transparência. Por isso que eu estou falando que vale mais a pena ser honesto. Se todo mundo for honesto, ninguém vai precisar provar que é honesto. Se todo mundo for honesto, não precisa gastar tanto dinheiro com grade, com chave, com cadeado, com senha. É mais fácil, gente. É mais fácil, é melhor, é mais rápido, é ótimo. Vamos ser honestos. Vamos olhar aqui naquela câmera, fala de novo. Vamos ser honestos. E para você que é honesto e gostou dessa entrevista, gente, por favor, curta, marque os seus amigos e compartilhe. Muito obrigado, Isabel. Uma honra. Para mim também.